Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos dar continuidade à nossa temática do mês, que é independência financeira, exatamente. Hoje o tema está relacionado com aposentadoria. Será que independência é a mesma coisa que aposentadoria? Será que aposentadoria é independência financeira? Será que eu posso estar aposentado e não ter independência? Será que eu posso ter independência e não estar aposentado? Olha que interessante. Então, para quando eu tenho um novo conhecimento, uma nova informação, eu tenho que desmistificar esses outros cenários, essas outras terminologias, para que de fato eu compreenda o que é aquele novo conhecimento, aquela nova informação, e eu faça a construção, desenvolvimento de uma maneira saudável, coerente e que eu também lá na frente, quando eu alcançar, eu construir esse movimento, eu entenda aquilo que eu fiz de fato, perfeito? Então vamos lá. Quando eu comecei a pensar em guardar, a poupar dinheiro, pensando em longo prazo, o meu pensamento é que eu estava guardando, eu estava poupando para a aposentadoria. Até aquele momento que eu fazia esse movimento, nunca me passou pela mente que existia a tal da independência. O que eu tinha de bagagem, conhecimento, e isso foi muito bacana. Eu era auditora de instituição financeira. Quando eu entrei na empresa de auditoria, eu tive a oportunidade e a possibilidade de escolher entrar no programa que eles tinham de previdência complementar. Então, quando eu tinha meus 18 anos, eu comecei como trainee e eu decidi separar 5% daquele meu ganho, da minha renda, do meu holerite, para essa previdência. Então, intuitivamente, por curiosidade, eu decidi tomar essa atitude. O que me levou a tomar essa atitude foi que antes de eu ser trainee, eu ganhava menos do que aquele salário, eu era estagiária. Então, o que eu pensei? 5% não vai me fazer falta. Se eu já vivi sem esse 5%, porque eu ganhava menos, tudo bem, eu vou construir esse meu futuro, eu vou construir esse meu amanhã. Assim sendo, eu comecei lá como trainee a separar sempre 5% do meu ganho para esta previdência. Eu também tive a oportunidade de auditar empresas de previdência complementar. E ao fazer esse processo, eu também fui estudar, eu fui conhecer o que era uma previdência, qual era a sua finalidade, o seu propósito. E com base nesse conhecimento, eu aprendi que a previdência complementar, olha o nome dela, complementar, tem como foco, como objetivo, complementar a aposentadoria que eu vou receber do INSS, que eu vou receber de um outro órgão. O foco da previdência não é ser a fonte principal. Olha que interessante. Então, eu aprendi que eu precisava sim ter uma complementação, porque o INSS ele tinha um teto. Com o passar do tempo, a minha carreira, o meu desenvolvimento, eu teria oportunidades de ganhar mais do que o INSS, correto? Mais do que o teto do INSS. E eu precisava complementar, porque o INSS ia me pagar o teto e eu tinha um padrão de vida superior a esse teto, pensando aí na construção de uma carreira, tá bom? Então, a Previdência, ela tinha como foco fazer essa complementação daquilo que o INSS ia pagar até o teto. Esse conceito, essa visão, até é interessante que está me vendo agora na mente e mostra porque somente 6% da população brasileira tem uma previdência. Porque a maior parte da população ganha menos do que o teto do INSS. Então, por essa cultura,
por essa percepção de que a Previdência é uma complementação ao INSS, as pessoas devem pensar: ué, se eu já ganho menos que o teto, por que que eu vou construir uma Previdência? Por que que eu vou complementar algo que eu já vou ter? Eu não vou ultrapassar. Já tem esse montante. Olha que curioso quando a gente capta uma informação, a gente recebe como que a gente usa aquela informação. Então, com essa bagagem, eu construí no meu mental, na minha percepção, que eu estava fazendo essa previdência, esses 5%, que ia complementar quando um dia eu me aposentasse lá com os meus 60, 65 anos, eu tivesse uma renda além daquilo que o INSS fosse me entregar e produzir. Mesmo eu sendo auditora, mesmo eu tendo alguns conhecimentos técnicos, não comportamentais, eu não tinha a visão da independência. Nunca eu aprendi sobre independência até aquele momento. Saí da empresa de auditoria multinacional, fui para uma empresa menor. Nessa empresa menor, não tinha previdência como benefício. E aí eu pensei, eu vou continuar construindo essa independência, só que em vez de usar um instrumento de uma previdência complementar, eu vou produzir pelos meus conhecimentos. Assim, eu comecei a colocar dinheiro no Tesouro Direto, pensando na previdência, pensando na aposentadoria. Então, eu coloquei o mesmo 5% todos os meses daquele meu ganho, eu já destinava para o Tesouro Direto com este pensamento. Resgatei aquela minha previdência e guardei com este pensamento. Talvez você que está aí do outro lado também tenha essa visão. E até pense, para que que eu vou guardar dinheiro se eu vou ter a aposentadoria lá do INSS que vai ser suficiente, porque eu já desconto todos os meses. Para que que eu vou separar mais um valor? Para que que eu vou guardar se vai só complementar algo que para mim já tá ok, tá bom? Ou você que guarda numa previdência, pensando nessa complementação, talvez a sua conta não esteja sendo suficiente. Será que a previdência que você está guardando vai ser suficiente para o seu amanhã? Olha, eu te convido a fazer essa conta, eu te convido a revisitar isso, porque pode ser que não seja suficiente. Então, melhor se agir agora e não esperar ao chegar a necessidade de usar essa previdência e fazer ainda alguma falta, ok? E eu estou contextualizando tudo isso porque a gente precisa entender que a aposentadoria não é independência financeira. Exatamente. Então, eu só fui entender independência em 2015, que eu não precisava depender do INSS, eu não precisava complementar uma aposentadoria. Pelo contrário, eu poderia construir a minha reserva, o meu montante, que me garantisse um padrão de vida, não somente quando eu tivesse meus 60 anos, eu poderia alcançar antes. Eu não precisaria esperar uma definição do governo de quando eu poderia ter uma aposentadoria. Isso é o legal. A independência você constrói, você define quando você pode, quando você quer parar de ter o seu trabalho, parar de produzir uma renda ativa. Assim sendo, a aposentadoria não é independência financeira. Independência não é aposentadoria. A aposentadoria é uma definição que foi desenvolvida para que a gente, aos nossos 60, 65 anos, 70 anos, cada vez mais vai aumentando esse tempo, a gente não produz mais uma renda ativa vinda do nosso trabalho, a gente tem que ter uma reserva, um montante que faça a nossa manutenção do dia a dia. Ou seja, essa aposentadoria, e pensa que está muito isso na nossa mente, que é quando eu entendo que eu posso parar de trabalhar. E tem muitas pessoas, infelizmente, que hoje são aposentadas
e não têm independência. Elas precisam continuar trabalhando, elas precisam depender, às vezes, de parente ou até de caridade, porque a sua aposentadoria, o seu ganho mensal, não é suficiente para a manutenção do seu dia a dia. E tem, por outro lado, pessoas independentes que não estão aposentadas. Porque para aposentar, você tem vários critérios: é idade, é tempo de contribuição e outras sistemáticas. Mas ela está independente, ela tem uma renda passiva, uma construção que não depende mais do trabalho dela, que não depende mais da venda do tempo dela. Então, meu convite é: não construa só a aposentadoria porque você precisa fazer isso, até porque você é obrigado, mas construa a sua independência. Alcance esse estágio de independência antes das regras regulamentares, das normativas, que você pode também usufruir disso. E não fica dependente de uma aposentadoria que não vai suprir as suas necessidades. Tenha ela como um plus. Ela vai ser o seu complemento, o seu a mais e não o principal. Então, a gente precisa ter essa percepção, essa conscientização. Então, por exemplo, hoje eu, Cintia, estou independente, mas eu não estou aposentada. Eu já contribuí, inclusive, mais de 15 anos. Eu já passei lá do meu mínimo que eu precisava contribuir para o INSS. Só que eu não posso me aposentar, porque eu não tenho a faixa etária necessária mínima para isso. Mas, se eu quiser hoje, eu posso parar de trabalhar, porque eu tenho renda passiva que mantenha o meu padrão de vida. E aí a gente entra no outro ponto que é interessante. Será que porque eu alcanço a independência, eu preciso imediatamente parar de trabalhar? Não necessariamente, porque agora você tem essa autonomia de escolher até se você quer ou não trabalhar. Se você quer desenvolver um hobby, se você quer trabalhar num outro departamento, numa outra área que inclusive ganhe menos, porque você não depende daquele ganho. Você vai trabalhar agora por paixão, por prazer, por vontade e não mais por necessidade. E isso muda totalmente quando a gente acorda, quando a gente se desenvolve, quando a gente vai buscar aprender um novo conhecimento, a gente não vai mais com aquela pressão, não, eu tenho que fazer porque esse dinheiro é o que vai me dar de alimento, é o que vai me dar de sustentabilidade, porque eu tenho que fazer isso e aquilo. Não, você vai com uma leveza, você vai com uma percepção que aquilo não é mais imposição, e aquilo agora para você é uma alegria, uma satisfação em servir, em ser útil, em desenvolver uma nova habilidade, em usar o seu tempo da maneira que você entende que é melhor. Então, é legal a gente ter essa percepção que, quando alcança-se a independência financeira, você toma essa decisão, se quer ou não continuar no seu trabalho. Se você quer trabalhar com outra coisa que ganha mais, que ganha menos. E o que é legal, quando a gente tem essa percepção, inclusive, a gente acaba ganhando mais dinheiro. Sabia disso? Porque a gente não está trabalhando mais pelo dinheiro. A gente está trabalhando pelo propósito, por um desejo, por um sonho, por uma missão. E isso faz com que o nosso olhar, a nossa energia tenha um outro movimento e a gente acaba atraindo, sim, pessoas, oportunidades, recursos financeiros que vão nos ajudar a desenvolver aquele propósito, aquela missão. Perfeito? Entendido? Já deu para ampliar um pouquinho mais e aguçar um pouco a vontade aí de vocês de buscar pela independência financeira? Então,
Falamos mais sobre isso no próximo vídeo, desses caminhos, desses conhecimentos, para que a gente entenda e possa colocar em prática. Deixe aqui a sua dúvida, sua sugestão sobre essa temática. Se você está aposentado, é independente? E você está construindo a sua independência em paralelo à aposentadoria, não como um complemento, mas como principal? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Aguardo os seus comentários, curta o vídeo, essa série especial, compartilhe com os amigos. Muitas pessoas, infelizmente, nem sabem que isso existe, porque não têm o conhecimento, então elas não vão construir o que elas desconhecem. Seja um agente aí de transformação, de mudança, e vamos juntos sempre aprender e desenvolver para uma melhor qualidade de vida. Combinado? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.